Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula do curso de Física 4 e dessa vez nossa videoaula é sobre espelhos esféricos. Na verdade, eu vou fazer só uma introdução sobre o que são espelhos esféricos e posteriormente teremos videoaulas específicas para cada tipo de espelho, tá ok? Muito bem. A principal vantagem de se utilizar espelhos esféricos é a capacidade que eles apresentam de modificar as características da imagem. Vimos que um espelho plano ele não tem essa capacidade, ele apenas reflete e a imagem ela mantém basicamente as mesmas características, que é a altura e o sentido não são modificados. Você tem aquela questão da reversão, mas não é uma característica tão explorada, digamos assim. Com os espelhos esféricos é possível você modificar o tamanho da imagem, você conseguir uma imagem virtual e inclusive essas características de tamanho e sentido podem ser facilmente controladas pelos parâmetros do espelho. Então essa é a grande sacada, né, o grande barato dos espelhos esféricos. O próprio nome, como o próprio nome diz, né, espelho esférico, ele tem esse nome porque ele surge de uma casca esférica. Então, se você pegar uma casca esférica e fizer um corte nessa casca esférica, que a gente chama de calota, você obtém um espelho esférico. Então, imagine uma casca esférica de raio R. Esse C é o nosso centro de curvatura, então é um parâmetro muito importante aqui nos espelhos esféricos, certo? E a partir de uma certa altura, né, tem alguns livros que chamam esse parâmetro aqui do espelho de altura. Então, a partir de uma certa altura, promove-se um corte na casca esférica e aí obtém-se essa calota. Tá? Então, como eu falei, o C é chamado de centro de curvatura e o H de altura do espelho. Existe também o eixo óptico, né, que é esse eixo que vem aqui no meio da casca esférica, mas a gente vai acabar comentando sobre esses parâmetros do espelho posteriormente. Muito bem, com essa calota, veja que ela pode ser refletora tanto na parte de fora como na parte de dentro. Então, por isso, a gente tem basicamente dois tipos de espelhos esféricos. O espelho côncavo, que é aquele da parte de dentro da calota, né? Que a incidência de luz se dá nessa parte aqui interna da calota. E aí nós vamos ter suas características peculiares para esse tipo de espelho. Esse é o côncavo. E o caso contrário, quando eu incido luz na parte de fora da calota, que é como representa esse desenho aqui, eu tenho o espelho convexo. Então a luz ela vai incidir, será refletida pela parte externa da calota. Aqui vocês veem que eu tenho o centro de curvatura, que é o centro da esfera que origina esse espelho. Esse V é chamado de vértice, que é esse ponto aqui que cruza o espelho e o eixo central, né? E esse eixo central é um eixo que fica no centro do espelho, ok? Então, para espelhos esféricos, nós temos esses dois tipos. Eu tenho outras formas de modificar a imagem, não apenas com espelho esférico, né? Eu posso ter um espelho cilíndrico, espelhos curvos de uma forma geral, que sempre modificam a imagem. Mas nós vamos trabalhar aqui apenas com os esféricos, porque eles talvez tenham uma abordagem matemática mais simplificada. Mas existem outras formas de modificar a imagem, tá? Existem inclusive espelhos cilíndricos, espelhos parabólicos, mas aqui a gente só vai ver os espelhos esféricos. Vejam ver, algumas aplicações a gente vê espelho esférico aí em todo canto. Né? É um recurso óptico, é um dispositivo óptico muito usado no dia a dia. Vocês podem reparar no dia a dia de vocês que várias situações
encontra-se um espelho esférico. Aqui um exemplo mais comum é a utilização de espelho esférico para visualizar uma região inteira. Aqui nesse caso aqui parece que é um mercadinho, né? E esse espelho aqui ele é o convexo. A gente vai ver quando falarmos de espelhos convexos que esse tipo de espelho tem a capacidade de reduzir a imagem. Então você diminui a imagem, ela tem um tamanho menor do que o objeto, por isso, em outras palavras, né, podemos dizer, é como se coubesse mais coisa aqui na área do espelho. Então você consegue, a princípio, colocar toda a imagem do mercadinho dentro de um único espelho, porque o espelho convexo tem essa capacidade de diminuir o tamanho da imagem em relação ao objeto. A gente vai ver isso em aulas posteriores. Então ele tem essa vantagem, a pessoa às vezes quer observar todo o ambiente de um só lugar, ele usa um espelho esférico convexo como esse aqui, tá certo? Então é muito comum para esse objetivo. Em espelhos retrovisores de automóveis é comum encontrar, principalmente nessa parte mais externa do retrovisor, essa parte ela ser um pouco esférica não, mas um pouco curva, né? Ela tem uma certa curvatura que faz com que essa região do espelho crie uma imagem menor do que o objeto. Como eu falei, a imagem menor vai acabar cabendo mais coisa aqui dentro. Isso aqui a gente costuma dizer em física que o ângulo de abertura, né, o ângulo de visão, ele passa a ser maior. Então cabe mais coisas aqui nessa região do espelho, claro que com tamanhos menores. E aí, consequentemente, o motorista ele consegue ter uma visão melhor da sua lateral, que vocês sabem, né, que para espelhos retrovisores convencionais existe um chamado ponto cego entre a parte lateral do motorista e a parte de trás do carro, em que o motorista não consegue ver com o espelho retrovisor, né? E aí surgem vários acidentes, principalmente com motocicletas, por conta desse ponto cego. Então o motorista tem que tomar um pouco de cuidado. E uma forma de você reduzir esse ponto cego, até mesmo extinguir o ponto cego, é colocar um espelho curvo aqui na ponta, ou então um espelho esférico. Tem pessoas que colocam um espelho esférico nessa pontinha aqui. Você pode reparar que aqui fica um espelho esférico convexo, assim como esse, que aumenta o ângulo de visão, né? Que você consegue ver mais coisas em uma mesma área do espelho. Esse aqui é outro espelho também muito comum, é um utilizado em dentista, né? O pessoal da odontologia. Esse é um espelho côncavo, ele tem uma característica justamente oposta ao convexo. Ele consegue aumentar a imagem, o tamanho da imagem é maior que o objeto, então o dentista consegue enxergar melhor por detrás dos detalhes que há por trás aqui do dente do paciente. Parece plano, mas é porque ele é um espelho esférico com um raio de curvatura muito grande. Então lembre-se que quanto maior for o raio de curvatura, menos curvo é o espelho, certo? Quanto maior for o raio de curvatura em relação à altura do espelho, lembrando, né? Se for um espelho pequeno, com raio de curvatura muito grande, ele praticamente fica plano, mas ele tem uma curvatura bem pequenininha, ele é um espelho côncavo. Então nesse caso do dentista, ele usa um espelho côncavo, e a gente vai estudar as características das imagens dos espelhos côncavos. Isso aqui é um exemplo muito prático para vocês visualizarem os efeitos de um espelho côncavo ou convexo. Basta pegar uma colher. O fundo da colher, ele reproduz de uma certa forma o que acontece em um espelho convexo. É claro que uma colher não chega a ser exatamente um espelho esférico, né? Porque a colher não tem um formato esférico. Ele tem mais um formato elíptico, uma coisa meio de um elipsoide. Mas você pode ter uma noção do que acontece com a imagem. Se vocês pegarem uma colher que tenha, claro, uma superfície refletora, não adianta pegar uma colher de plástico, que não vai resolver. De preferência uma colher de metal que seja nova, porque tem uma reflexão melhor. E a parte de trás da colher seria a parte convexa, e a parte de dentro, a parte que você pega o alimento, seria a parte côncava. Então façam essa experiência na casa de vocês, tentem observar como é que é a imagem vista na parte côncava e na parte convexa
de uma colher. Depois postem lá para a plataforma para a gente ver o que é que vocês enxergaram. Esse aqui é um exemplo de uma utilização de um espelho côncavo. Vendo? Esse aqui é um espelho, só que não é usado para imagem. Não é usado para observação de imagens, e sim para concentração de raios solares. Então a luz bate nesse espelho devido à curvatura. Essa luz é concentrada na base dessa panela. Então isso aqui seria uma espécie de fogão, fogão solar, né? Um fogão, você consegue aquecer um alimento utilizando a radiação solar. Tá? Bem interessante aí, uma aplicação de um espelho côncavo. Então esse aqui é côncavo. Um espelho côncavo também é encontrado aqui, ó, na construção de lanternas. Nós temos aqui a lâmpada e em volta da lâmpada uma superfície côncava refletora, que é de fato um espelho côncavo, mas não tem um objetivo também de formar imagem. O objetivo dele aqui, na verdade, é de concentrar a luz que sai da lâmpada para uma única direção. A gente vai ver essas propriedades de reflexão dos espelhos côncavos e aí vocês vão entender bem o que é que eu estou dizendo, né? Essa coisa da reflexão, de você concentrar a luz e tal. Se vocês veem mais aplicações de espelhos esféricos ou até espelhos curvos aí no dia a dia de vocês, é interessante postar na plataforma para a gente compartilhar, né, essas experiências, esses conhecimentos, esses pontos de vista de vocês. Tá certo? Bom, era isso que eu queria mostrar. Próxima videoaula a gente vai tratar com mais detalhes do espelho côncavo e na outra do espelho convexo. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima. Fui!